É importante a gente se lembrar daquela época com olhos retroativos, né? A gente tem que pegar a máquina do tempo e lembrar que naquela época não existia internet, praticamente, não existia. Telefone celular até existia, tá? A gente não pode exagerar também, né? Mas a internet, rede social, isso não existia. Então, o profissional era obrigado a estudar, né? O nosso instrutor aí, o nosso referencial, o nosso mestre. E aí queria passar a palavra para o Gonzaga e aí queria fazer umas perguntas. E a primeira delas é, Gonzaga, conta para gente aí a sua história, né, no mercado financeiro. Estamos aí todos para ouvir esse processo. Conta aí para gente, Gonzaga. Obrigado, Márcio. Antes de tudo, eu preciso agradecer aqui a vocês, né? Ao Márcio, você, ao Robson, ao Ivan, né? E toda a equipe aí da 360 pelo fato de terem me convidado para fazer parte desse projeto de vocês. Eu já agradeço muito a confiança de vocês, dado que o Robson me conhece há muito mais tempo do que a minha esposa, então eu acho que ele tem mais elementos para saber que, de fato, Boa! isso pode ser alguma coisa, né? Deixa eu responder rapidamente, então, Márcio, você. Eu comecei a operar no mercado, operar não, né? A trabalhar no mercado financeiro, a contribuir com o mercado financeiro, né? No mesmo ano em que o Narras foi acusado de quebrar a bolsa, né? E, pessoal, eu disse que ele foi acusado, disse que ele quebrou a bolsa. Não coloquem palavras na minha boca, né? Então, nesses últimos 35 anos, eu tenho atuado com muita força no mercado de capitais, onde eu fui executivo da antiga BMF Bovespa. Aliás, hoje é atual, hoje B3, antes BMF Bovespa, antes da BMF Bovespa foi BMF com dois nomes, Bolsa Mercantil de Futuros, Bolsa de Mercadorias e Futuros. Nessa época que eu construí toda a minha carreira, né, que eu iniciei toda a minha carreira. Foi quando, em meados de 2010, 2012, mas foi por isso, né, o Robson, né, em que eu comecei a fazer alguns trabalhos na área do PQO, da Bolsa, e, nesse sentido, foi necessário ocupar uma lacuna que havia na formação de profissionais do mercado, né? E uma dessas lacunas, né, dizia respeito à formação de, na ocasião, os denominados agentes autônomos de investimento. Quando eu publiquei um livro, e aí eu criei uma empresa para prestar serviços voltados para essa área também de treinamento, foi quando eu e Robson nos conhecemos e nós montamos uma estrutura voltada para formar agentes autônomos de investimento daquela primeira geração ainda da XP. Então, toda a garotada, né? Eu me sinto muito à vontade de usar essa expressão, garotada, né? Porque de fato era, né? Que iniciou a sua carreira como agente autônomo de investimento naquela primeira geração, praticamente, se não digo totalidade, posso estar sendo exagerado, mas que pelo menos a grande maioria, né, se formou com base nos programas que montamos em conjunto aqui. Então, de lá para cá, eu tenho atuado também, não só exclusivamente na área de treinamento, mas na área de consultoria voltada para a área de mercados de capitais. Publiquei outros livros, especialmente o último agora em maio, que trata da certificação do CPA 20, e nesse sentido a gente tem atuado com grande interesse, e vocês vão entender depois por quê, né, de formar qualitativamente os profissionais, né? A qualidade dos profissionais ela é fundamental, não só para a manutenção do alto grau de segurança que o mercado de capitais ele oferece, mas especialmente no sentido de fazer com que o profissional ele entenda, né, os limites em que ele pode operar e os limites além dos quais ele precisa ficar bastante atento. Por isso, a importância de se ter não só um programa de formação, mas com um programa de mentoria e acompanhamento do profissional, que, dado que a instituição que o contrata ou a instituição a qual ele representa, né, também é responsável pelas ações dele, né? Então, nesse sentido, é importante que... Eu estou me alongando muito, né, Márcio? Eu devo ser rápido aqui, né? Nesse sentido, é importante que a gente dê uma atenção ao profissional no pré-certificado, durante a certificação e pós-certificação também. Não sei se eu também não sei que não Sensacional. vai ser rápido, né, Márcio? Sensacional, sensacional. Muito bacana. E aí, aproveitando aí esse gancho, a gente está contando histórias, aproveita e conta um pouquinho da história aí, a nossa, com a Corpus, né? Que começou acho que em 2009, 2010.
tivemos aí, fomos a primeira empresa, né, no processo de certificação. Como é que foi isso? Conta para gente. É importante a gente se lembrar daquela época com olhos retroativos, né? A gente tem que pegar a máquina do tempo e lembrar que naquela época não existia internet, praticamente, não existia. Telefone celular até existia, tá? A gente não pode exagerar também, né? Mas a internet, redes sociais, isso não existia. Então, o profissional era obrigado a estudar, né? E aconteceu uma coisa curiosa, que houve, na ocasião, uma mudança forte provocada pela Ancor, que é a instituição que ela é responsável e ela tem delegação da CVM para certificar os profissionais. A Ancor ela foi pressionada a mudar a estrutura da prova dela. Por quê? Porque teve um rapaz de Salvador, né, que era um garoto de uma faculdade, ele fez um trabalho, minto, não é nem de faculdade, ele era na época, segundo grau, né, estudos ensino secundário. Ele pegou a apostila que a Ancor, lembra disso, Robson, né? Ele pegou a apostila que a Ancor divulgava como base de treinamento para submissão à prova, né? Ele decorou a apostila e foi aprovado. Aquilo foi um escândalo, porque ele disse: olha, foi por que passou na prova. A CVM foi, deu umas mordidas no fígado da Ancor, e a Ancor ela foi obrigada, digamos assim, aliás, deixa eu mudar essa palavra, tá? Ela foi, digamos, incentivada, motivada, né, a mudar toda a estrutura da prova para efetivamente qualificar o profissional e não simplesmente oferecer lá um certificado, né? E eu lembro que nos nossos primeiros alunos, né, tem até no site lá, né, os nossos alunos, na ocasião, a Ancor, ela divulgava o ranking, né, dos alunos aprovados nas provas, porque as provas eram presenciais e ocorriam a 4 vezes no ano, ou 2 vezes no ano, isso mudou durante o tempo, né? Então, na medida que a pessoa era aprovada, ela divulgava o ranking dos aprovados, né? E os nossos alunos estavam sempre entre os 10 primeiros, sempre, sem exceção e sem nenhum exagero, né? Alguns frequentaram a linha do primeiro e do segundo colocado com bastante relevância. Então, essa é uma entre as centenas, para não dizer, né, Márcio, milhares de histórias que a gente tem e que a gente, no decorrer do desenvolvimento do curso, a gente vai inserindo nas aulas, né, que é para contextualizar o momento. Né? E a gente fez muita coisa no mercado, viu? Nossa Senhora. É melhor nem ficar pensando muito, porque a gente descobre que é do século passado, né? Passa a vestir roupa de dinossauro, né? Ninguém vai notar isso aí. Não, sensação. Eu, cara, eu e o povo, né? As pessoas, de modo geral, a gente adora história, né? Porque história já remete, faz uma referência, tem esse lastro, né? E enriquece o processo. E aproveitando, né, agora vamos focar um pouquinho diretamente, combinando aí com as histórias, para que você faça um pouquinho mais sobre a importância da atividade do assessor de investimento no mercado. Como é que está isso hoje, né? Você falou um pouquinho, né, deu os exemplos do passado e agora, e hoje, né? Como é que está, em frente a esse crescimento no mercado, do Brasil principalmente, né? Como é que está isso? Olha, Márcio, essa atividade, a atividade do assessor de investimentos é a única atividade profissional regulamentada em que ela é reconhecida pelo Conselho Monetário Nacional. Existem pelo menos umas 6 outras. Daí a gente começa a ver na ponta do iceberg do grau de importância e de cuidado que essa atividade profissional ela precisa capturar. Então foi até interessante você ter falado isso. Se me permitir, eu queria até Vamos, compartilhar aqui uma vamos, tela com legal. você. Um, Sim. um review aí da questão da história que o Márcio perguntou, né? Eu na época, né, eu estava com um desafio muito grande, né, como sócio de um escritório que a XP tinha 104 escritórios. O escritório que eu entrei como sócio eram 3 pessoas e uma assistente, 3 sócios trabalhando assistente, e no ranking estava lá no final, 97, né, de 104. A gente chegou e começou a fazer um trabalho gigantesco, forte, né, para alavancar, e a gente contribuiu muito para que esse escritório, em 3 anos, tivesse o primeiro lugar, e aí ficou entre os 3 lugares, já com 354 escritórios XP. Muito em Uhum. função da iniciativa de ir na Ancor, só tinha uma prova na Ancor presencial em São Paulo por ano, É, pedi para é isso aí. criar aqui no Rio. Não tem gente, eu vou botar gente. Aí foi que eu te achei, procurei, encontrei.
E aí, né, a gente, pô, vamos fazer junto, vamos. E aí a gente foi formando de 2 em 2 meses aí uma média de 20 alunos, né, para se preparar para fazer a certificação da Ancor. E foi isso que fez a gente alavancar naquela época e é por isso que a gente está retomando esse projeto agora. Pode seguir, Gonzaga. Ok, muito bem lembrado. Deixa eu ver se eu consigo. Opa, marquei aqui. Pessoal, que é o seguinte, olha, para vocês verem o grau de cuidado que tem que ser tomado, e o grau de cuidado que aqui a 360 e a G10, né, que sou eu, né, tem na formação dos profissionais, olha só, né, as vantagens, né, e os cuidados que têm que ser tomados. Isso aqui foi uma decisão da CVM resultante de um processo administrativo que foi instituído lá há alguns anos atrás, mas ele foi publicado em 12 de junho agora, então é relativamente recente. O julgamento ocorreu em março e foi publicado em 12 de junho. Está aqui o nome do diretor e, naturalmente, a gente taxou aqui o nome das pessoas por motivos óbvios. Olha só o que o colegiado da CVM avaliou. Ementa: apurar eventual responsabilidade por atuação irregular como agente autônomo de investimento. Essa foi uma, né? Tem uma outra pauta. Delegação a terceiros da execução de serviços privativos de agentes autônomos de investimentos. Então, veja bem, houve dois focos, duas pautas nessa reunião. Primeiro, atuação irregular de um camarada que era o profissional. E a avaliação também de alguém que delegou a esse profissional essa atividade. Ou seja, a CVM ela identificou duas falhas. Primeiro, a atuação direta do profissional sem que ele tivesse sido submetido a todo o processo de certificação, e aquela instituição, aquele cidadão, o diretor da instituição, que autorizou a ele que exercesse essa atividade. Veja então, pessoal, que não só o agente autônomo, o assessor de investimentos, ele tem essa prerrogativa, mas ela tem essa prerrogativa de um lado e os cuidados a serem adotados de outro lado, mas como a instituição responsável por ele também tem. E olha só, como é que ficou decidido aquilo que o colegiado da CVM avaliou? Está aqui, olha. Decisão. Vistos os relatórios discutidos, etc., eles decidiram, por maioria dos votos, ao primeiro fulano de tal, que ele era... Olha, eu tenho certeza que vocês estão se perguntando, quem será? Qual o nome dele? Né? Qual a instituição que ele estava? Pessoal, isso que eu estou mostrando para vocês aqui não é informação privilegiada, isso é público. Isso está disponível no site da CVM. Vocês vejam que o nome das pessoas, a instituição, ela é exposta de maneira transparente pela CVM e ela, a CVM, faz uma questão muito forte voltada a esse nível de transparência, porque é a transparência que dá a confiança dos agentes econômicos nas operações do mercado de capitais aqui no Brasil. Então, olha só, ao cidadão... Gonzaga, tem mais 2 minutinhos, tá, Gonzaga? Só para a gente completar. Obrigado, Márcio, ainda bem que você avisou. Então, deixa eu ser rápido aqui, olha. Foram multados em R$100 mil o profissional e foi multado em R$50 mil, unidades monetárias, aquele diretor, na realidade, a multa foi para a instituição, foi para o CNPJ, né, por ter permitido que o profissional ele atuasse. Mas não acaba aí. Então, a CVM atuou no sentido de identificar falhas no exercício da atividade profissional, multou o cidadão, o profissional, em 100 mil, multou a corretora em também 100 mil, e isso aqui acaba passando despercebido, e é por isso que eu quero aproveitar essa oportunidade de chamar a atenção de vocês. Os acusados punidos terão prazo de 30 dias a contar da comunicação da decisão do CVM para interpor recurso junto ao chamado Conselhinho, né, que é o CRSFN, o Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional. Então, os que foram acusados, os punidos, né, eles podem recorrer a uma instância administrativa superior, que é o Conselho do Sistema Financeiro Nacional. Pode durar anos isso aí, mas isso não inibe. Bom, isso aqui é o quê? É o recurso administrativo, né?
O recurso administrativo, ele ocorre lá no conselhinho. Mas existe, pessoal, as implicações legais nisso aí. O exercício irregular de uma atividade profissional, ele é tipificado como crime contra o sistema financeiro nacional. E nessa situação, a CVM, ela é obrigada por lei, e ela estabeleceu até aqui, inclusive isso, a comunicação, sabe a quem? Ao Ministério Público, não é o estadual, é o federal, que vai pegar esse caso e vai analisar se abre ou não um processo criminal contra esses dois participantes. Então, pessoal, estou terminando, Márcio. Deixa eu interromper aqui o compartilhamento para voltar aqui a nossa imagem. Ok, acho que vocês agora devem estar vendo. Então, o pessoal que nos está assistindo aqui e nos dando o privilégio de assistência de vocês, a atividade de agente autônomo de investimento, vocês notaram que foi essa a expressão utilizada pela CVM. Por quê? Porque quando o processo foi iniciado, essa expressão ainda era válida. Recentemente, que ela mudou para assessor de investimentos, né, que ficou muito mais palatável. Mas, seja como for, né, a importância do exercício adequado e correto da atividade com a orientação, com o acompanhamento de uma instituição que vai prestar toda a mentoria para que essa atividade seja exercida dentro dos trâmites administrativos legais, ela é fundamental.